Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 6, Objetos de Conhecimento, Teorias Relacionadas à Vida, Modelos Explicativos da Matéria, História e Filosofia da Ciência, Natureza da Ciência, Aspectos Culturais, Sociais, Econômicos e Políticos. Detalhamento, evolução, classificação dos seres vivos, origem das espécies e dos grandes grupos de seres vivos e evolução humana. Então, vamos começar? Olha quem está aparecendo aqui no nosso cenário, né? Uma criatura bem diferente, bem exótica. E ela vem aí trazendo uma mensagem da evolução. Sim, nós estamos diante aí dessa espécie, que também é conhecida como lagartixa de cauda de folha satânica. Se você observar bem ela possui umas cores de folhas secas. Então, se nós estivéssemos no meio ambiente observando as árvores, é muito provável que você não conseguisse vê-la. Por quê? Ela possui uma característica evolutiva bem interessante. E essa característica evolutiva é que nos permite, hoje em dia, observar tanta diferença, tanta diversidade que existe entre os seres. Então, convido a vocês para entender um pouquinho sobre essa grande diversidade, estudando tanto ela quanto a evolução. Vamos começar aí falando da diversidade da evolução biológica, que tem uma estimativa de cerca de 1,7 milhão de espécies conhecidas. Professora, somente essas espécies? Não, nós temos muito mais espécies que não estão catalogadas, que estão em fase de observação, tá? E acredita-se que muitas estarão de passagem aqui no planeta sem que a gente identifique e elas vão embora, né? Infelizmente, esse é o processo da vida, né? Existem algumas situações em que nessa diversidade a gente pode encontrar uma espécie e outras situações que você nunca vai encontrar, né? Que um homem nunca terá esse contato devido a essa imensa área para cobrir e poucos profissionais dentro dessa área do meio científico para trabalhar com essa identificação. Mas o que permite que esses indivíduos vão e vêm do planeta, né? Quais são os aspectos externos, os aspectos evolutivos que fazem com que essas espécies permaneçam no planeta por mais tempo e se vão depois de algum tempo em eras geológicas. Vamos aí para um gráfico para a gente entender um pouquinho dessa informação, né? Existem aí umas informações sobre as 5 grandes extinções, que ao longo da história da vida na Terra, 2 fenômenos observados, né, têm atuado decisivamente sobre a biodiversidade. Um deles é o surgimento e o outro é o desaparecimento de grupos de seres vivos. E com relação a essas grandes extinções aí, o que nós podemos mostrar é o seguinte: vamos fazer uma leitura aqui, né? Nós temos a identificação da era geológica, né? Aqui nessa coluna, o período, o principal evento de cada período e as possíveis causas de extinção. Então, aqui, do período cambriano e o ordoviciano, nós tivemos aqui o aparecimento, por exemplo, dos peixes, né, dos cordatos, e a súbita diversidade de famílias de metazoárias, né? E possivelmente, para a gente fazer uma leitura melhor aqui desse gráfico, possivelmente, entre a mudança aqui do ordoviciano e do siluriano, teve aqui uma glaciação, né? Essa aqui é uma imagem que está mostrando que provavelmente essa temperatura aqui tornou possível uma limitação entre as espécies. Então, em vários momentos aqui dentro dessas eras geológicas, nós tivemos essas possíveis causas de extinção, quer dizer que nós temos aqui uma influência externa
geralmente é um fenômeno catastrófico, né, em larga escala, como, por exemplo, atividade vulcânica, cometas, né, se colidindo com o planeta. Aqui nós temos aqui um risco biológico e contaminação de água. Aqui nós temos, olha, mais cometas chegando entre o período Jurássico e Cretáceo, que provavelmente sinalizou, isso é uma das teorias, a extinção dos dinossauros, né? Então, esse gráfico ele é rico em informações para mostrar para a gente essa influência externa, mas a gente não pode esquecer que esses momentos grandes entre uma catástrofe, entre um fenômeno e outro, que tornou possível a mudança radical da diversidade na Terra, né, que vocês tenham em mente que, a partir do momento que algumas espécies sumiram, né, por conta desses eventos catastróficos, outras surgiram, né, em algum momento evolutivo, elas foram agraciadas, vamos dizer assim, né, essa palavra, né, pela questão da adaptação e daquele momento, né, onde elas conseguiram ter essa situação para desenvolver e evoluir mais um pouquinho. Então, de que forma o ser humano, né, de que forma o cientista ele vai fazer o uso, o estudo dessas informações, dessas espécies que já se foram? Uma delas é fazendo estudo de fósseis. Então, a análise dos fósseis, que são vestígios de organismos que vivem em épocas remotas da Terra, indica que o número de espécies novas aumentou muito em determinados períodos do tempo geológico, assim como ocorrem eventos de extinção em massa, né? E uma informação bem interessante sobre o estudo desses fósseis é que uma das formas de fazer a datação deles, né, para descobrir exatamente de que era eles pertencem, é a datação do carbono, né? A datação do carbono 14. Então, só uma curiosidade, é uma das formas de se fazer a datação desses fósseis para entender em que era esse indivíduo viveu. Aí, continuando o nosso estudo sobre a evolução, trago para vocês uma curiosidade. Extra, né? Jornal do Semeano. Nós temos aí uma mensagem importantíssima. A sexta extinção em massa. Sim, estamos passando pela sexta extinção em massa da biodiversidade, dizem alguns especialistas. Bem, do que se trata isso, professora? Então, como eu falei para vocês, às vezes a diversidade é tão grande que não dá tempo do ser humano, do cientista, catalogar todos esses indivíduos. E por conta das mudanças climáticas ou de fenômenos que estão sendo, pelo menos apontado por alguns cientistas, estão sendo influenciados pela ação antrópica, a ação do homem, por conta dessas situações, alguns indivíduos estão indo para um processo de extinção. E, em certo momento, eles nem vão sequer passar pelas informações científicas, nem vão ser registrados, a gente nem vai saber. Então, essa extinção em massa ela acontece, né, às vezes até invisível e imperceptível ao olho humano. Mas o que tem por detrás dessa identificação da diversidade, professora? Por muito tempo, utilizou-se um método de classificação dos seres vivos, e a gente vai entender um pouquinho esse processo. Então, esse método é um sistema que vai organizar os seres vivos em categorias, agrupando-os de forma de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco, por exemplo, né? Temos aí afinidade, temos característica anatômica, temos hábitos. Então, muitos aspectos são observados para que a gente agrupe os animais e classifique eles. Esse sistema é usado, né, usada a nomenclatura científica, que facilita a identificação desses organismos em qualquer parte do mundo. De que forma, professora, facilita? Geralmente é utilizada uma língua universal para fazer a classificação, e a língua que foi utilizada é uma língua morta, né, o latim.
Então, quando você identifica o indivíduo, né, identifica ele com o gênero e o epíteto específico, que é a nomenclatura binomial, essa nomenclatura, ela entende-se que quando ela vai para o sistema de identificação, ela é compartilhada com o mundo todo. Então, se alguém, por exemplo, identificar esse indivíduo, né, como uma espécie nova, por exemplo, ele tem que primeiro analisar nessa lista de identificação se isso já não foi feito. E a língua morta, né, ela é utilizada como língua universal, né, que é o latim, justamente para fazer uso da nomenclatura desses indivíduos. E quais são as categorias taxonômicas para fazer uso da nomenclatura? Vamos observar aqui uma pirâmide, né, que é um esquema didático muito funcional para a gente fazer essa análise das categorias. Se a gente for fazer uma análise de baixo para cima, né, nós vamos ter aqui, na base dessa pirâmide, as espécies. À medida que a pirâmide que você vai analisando aqui essa coluna, né, a tendência, isso aqui é proposital, é que a área aqui da pirâmide vai diminuindo. Isso aqui, por quê? Está indicando que quanto maior é a pirâmide, né, maior, na verdade, é a diversidade, menor vai ser a quantidade aqui, olha. Aqui vai abrigar, por exemplo, no reino em específico, uma grande diversidade de indivíduos, que ao ser classificados, né, eles vão gerar diversas espécies aqui, dependendo do reino que está sendo analisado. E quando a gente analisa de cima para baixo, nós temos a maior semelhança entre esses representantes. Enquanto aqui no reino, por exemplo, no reino dos seres vivos, dos animais, nós temos aí os peixes, nós temos os mamíferos, nós temos as aves. Aqui na base, nós vamos ter a identificação de cada indivíduo desse conforme as características individuais dele. Então, nós temos aí uma leitura com uma interpretação bem interessante dessa pirâmide, que pode ser feita a leitura tanto da base para o ápice, como da ponta da pirâmide para a base. Então, essas categorias aí, até hoje, elas são utilizadas para a gente classificar e identificar e agrupar esses indivíduos. E quando a gente usa essas informações, né, de categorizar, de nomear esses indivíduos e estudar os fósseis, como a gente viu aí anteriormente, a gente vai se deparando com uma pergunta muito interessante para cada indivíduo que a gente observa, incluindo o ser humano. Como é que é a evolução, né, dessas espécies? Então, a gente vai entender um pouquinho desse processo a partir dessas ferramentas que foram identificadas e mostradas para vocês. Vamos começar aí. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. E aí nós temos, quando a gente fala de espécie, uma personalidade muito importante dentro do meio científico, né, que ficou conhecido aí como Charles Darwin. Então, Charles Darwin ele foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana, como, por exemplo, com os macacos e os antropóides, né? Charles Darwin ele é considerado aí um grande teórico, né, um grande observador da evolução humana, tá? Ele fez a primeira proposta da evolução das espécies. Essa obra aí ela perdura até hoje. É claro que ela teve uma repaginada, mas tem uma imagem clássica ligada à evolução do Charles Darwin, que é essa que eu vou mostrar para vocês aí. É a imagem que mostra a marcha do progresso. Se vocês observarem, né, andando em fila indiana, nós temos aí um mamífero bem primitivo, né, um primata, no finalzinho da fila, e no início da fila o ser humano. Tá? Então, essa imagem ela já foi amplamente divulgada para mostrar um pouquinho sobre essa questão da teoria
da evolução das espécies, mas em algum momento a interpretação dela se perdeu, né? Com o passar do tempo, a imagem começou a ser lida de maneira incorreta e é comum vermos ela sendo utilizada para ilustrar, por exemplo, a transformação do macaco em humano, porque visualmente é isso que expressa quando a gente olha, né? O macaco parece que ao longo do tempo vai se transformar num homem, passando a ideia de que há uma hierarquia entre os seres vivos, na qual alguns organismos são simples e outros são mais sofisticados. Mas essa imagem aí, ela já sofreu um upgrade aí, ela não tem mais esse formato e a gente vai mostrar um pouquinho da formatação já para vocês. Só que eu trouxe para vocês essa questão da evolução humana. E para a gente entender um pouquinho, através do estudo dos vestígios, né, encontrado, né, dos vestígios de crânios, de ossos, de indivíduos que se assemelhavam muito com a característica humana que nós temos, é que começou-se a fazer esse estudo ligando, né, linkando uma descoberta à outra. E aí foi formado um mapa, né? Um mapa que mostra, por exemplo, o que possivelmente é a evolução da espécie humana, né? do que nós conhecemos hoje como o Homo sapiens. A sua versão original conta mais ou menos com 15 integrantes. Se a gente for observar aqui, nós temos, fazendo uma leitura aí na sua telinha da esquerda para a direita, nós temos aqui na escala da evolução, indivíduos aqui mais antigos, né? O Homo habilis, e aí veio aqui o Homo erectus, depois o ergaster, né? Que deu origem aí ao Neanderthalis, né? Os Neanderthalis, que daí veio a linhagem do Homo sapiens. Então, cada vez que se descobre um crânio, aqui nós temos vários crânios, é feito o estudo anatômico dele, é feita a datação do carbono 14 para saber exatamente em que período ele viveu. E com essa ligação, com todas essas informações, eles vão montando esse mapinha para mostrar o processo possível da evolução da espécie humana como conhecemos hoje. E aí nós, por conta dessas informações, nós colocamos aqui um pouquinho desse processo, um pouquinho desse estudo, né, que são as etapas da evolução. A começar aí pelos pré-australopitecos, né, essas primeiras espécies que viveram logo após a separação do grupo, que originou os hominídeos e os chimpanzés, né? Sua principal característica era um modo de vida arborícola, quer dizer que existia uma dependência dessa espécie com as árvores, eles permaneciam mais tempo nas árvores, isso sim. Aí nós temos a seguir, né, seguindo essa escala evolutiva, os Sahelanthropus, né, tchadenses, que através da descoberta do fóssil desse indivíduo, né, na área da África, né, em terreno africano, continente africano, identificou que ele pertence a uma espécie primata. Essa espécie ela já possuía a postura bípede. Então, aí nós já vimos uma evolução da espécie anterior para essa. Não se trata exatamente, se trata de um primata, poderia ser o elo entre os indivíduos que geraram, por exemplo, o ser humano? Sim, pode ser, né? Isso tudo ainda está em fase de estudos. E a seguir, fizeram outras descobertas, né? Com essa espécie nova, o Orhonri tugenensis, né, que é um fóssil que foi encontrado no Quênia e apresentava indicações da postura bípede. Então, ele já tinha, além da postura erecta, ele caminhava com seus pés, né, com que antes, né, em outros ancestrais, eram patas posteriores, agora eram pés, né, bípedes. Provavelmente viveu cerca de 6 milhões de anos esse indivíduo. Aí vocês podem observar os fósseis, né, os vestígios encontrados desse indivíduo e tentando mais ou menos redesenhar o que seria a postura ereta dele. E aí, continuando aí o nosso processo de estudo evolutivo, temos aí os ardipitecos, né, ramidos, e os ardipitecos cadaba, né,
são fósseis, né, encontrados na Etiópia. Esses fósseis eles já podem ver que já são mais fragmentados, mas tentaram fazer uma reconstituição deles. Se você observar bem aí na parte do crânio, nós temos dois materiais, né, o próprio fóssil e depois uma resina para tentar fazer a reconstituição do crânio. É dessa forma que eles tentam entender como é que seria a anatomia do indivíduo. Nessas espécies, permanece também a postura bípede, foi o que eles observaram. E acreditam que é uma espécie do gênero Ardipithecus, ela foi ancestral dos Australopithecus, justamente dentro desses grupos aí. E a partir dos Australopithecus, né, é que nós temos mais ou menos a definição do gênero Homo até chegar à evolução da espécie que nós somos. Então, os primeiros hominídeos surgiram a partir desse estudo aí da identificação dos Australopithecus. Então, esse grupo é um grupo extremamente diversificado e bem-sucedido. Quando a gente fala de diversificado, a gente não pode ignorar o fato de que deve ter existido entre eles aí uma grande reprodução e uma troca de fluxo de genes, permitindo essa diversidade. E quanto mais uma população é diversificada, mais ela vai ser bem-sucedida evolutivamente, né? Porque ela vai ter uma característica mista de resposta fenotípica para aquele ambiente onde ela vive. Eles vão possuir uma característica de postura erecta e a locomoção vai ser bípede. A identificação desses indivíduos, né, ela é primitiva e a mandíbula vai ser mais semelhante à da espécie humana. E aí, se vocês observarem, né, está aí o hominídeo, com um aspecto ainda parecendo muito com o primata, né? Nós temos aí as narinas um pouco mais alongadas, né? A proeminência aqui da parte da mandíbula, mas aí há uma certa semelhança desses indivíduos com o Homo sapiens. Eles sempre vão fazer essa questão do estudo da semelhança, né? Do que tem em comum entre esses indivíduos que foram descobertos e nós. E aí trago para vocês uma curiosidade bem interessante de um indivíduo em específico que gerou uma discussão enorme quando ele foi descoberto, né? Trata-se de um indivíduo do gênero feminino, que possivelmente é um dos mais antigos, com uma representação bem interessante da sua característica anatômica, porque teve a descoberta do fóssil bem preservado desse indivíduo. Então, estamos falando aí da Lucy. Então, a Lucy é um fóssil que reescreveu a história da humanidade. E aí temos um sitezinho que vocês depois podem se reportar a ele, né? Podem colocar aí na busca Lucy, nós vamos ter várias informações sobre ela. O fóssil mais famoso do mundo, né? Também conhecido como Dick Nash. Nos últimos 40 anos, a Lucy foi descoberta na Etiópia e ajudou a reformular a história da evolução humana. Então, o aspecto dela, embora seja animada essa imagem, mas o aspecto do fóssil dela é bem parecido com isso. A gente vai já ver uma imagem dela, mostrando a Lucy, né? Ela foi encontrada, como eu falei para vocês, aí na Etiópia. Ela teve uma denominação, um nome, Dick Nash, não sei nem pronunciar isso, desculpa aí, mas ficou popularmente conhecida como Lucy, trazendo a curiosidade de que as pessoas que fizeram a classificação e deram esse apelido a ela, comemoraram ao som de uma música, né, dos Beatles, né, que carrega o nome, né, que carrega esse nome Lucy. E aí esse nome pegou, ele ficou popular, e até filme já foi feito dela, né? Então, falando mais um pouquinho sobre a Lucy, ela é do gênero Australopithecus, né? Ela é do gênero Australopithecus. E por falar nesse gênero, nós temos algumas informações bem importantes sobre ele. O Australopithecus, por exemplo, africanos, ele habitou a Terra há cerca de
2,8 milhões a 2,3 milhões de anos, né? Algumas espécies bem interessantes desse gênero, além do africanos, nós temos o afarensis, o A. robustus e o A. boisei. E a Lucy, ela é classificada como A. afarensis, né? E o aspecto dela, vocês podem observar aí sim, agora nós temos o aspecto dela reconstituído e presente no museu. Nós vamos ver aí essa postura mais erecta e bípede, né? Mamilos. E essa aí, ela é meio, na época, com tanta discussão, ela foi meio que considerada a nossa Eva, né? Como sendo o fóssil feminino mais antigo descoberto e bem preservado. Acredita-se, por exemplo, que tenham coexistido e competido entre si essas espécies que eu falei para vocês aí. E uma delas, né, nesse ganho evolutivo, teria sido um ancestral do gênero Homo, que deu origem a vários outros gêneros evolutivamente até chegar ao Homo sapiens. Então, vamos falar um pouquinho sobre o gênero Homo. Então, esse gênero destaca-se pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. O que eles vão observar aí? O formato e o tamanho do crânio, né? Ele também apresentava as adaptações evolutivas como o bipedalismo, ou seja, já andava com a postura erecta e com os pés, né? Com os membros inferiores, tá bom? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a característica do gênero Homo, analisando aí essa questão do formato do crânio. Eu trago para vocês aqui uma animaçãozinha, né, para mostrar essa característica. Observem bem, a princípio, aí, que no gênero Homo nós temos uma escala evolutiva. Temos aí, se vocês fizerem uma analogia com aquilo que foi apresentado anteriormente, lá, quando a gente começou a falar sobre Darwin, né, que nós temos ali uma escala onde começa com um primata e termina com um ser humano, que gerou várias observações aí e críticas. De fato, a escala que mais representa a evolução humana é essa escala do gênero Homo, né? Nós temos aí esses indivíduos, olha, com a postura erecta, mas com uma estatura que foi aumentando com o passar do tempo. Tivemos uma diminuição dos pelos corporais, aí você vê que ele vai se concentrar um pouquinho mais em determinadas partes do corpo. E, por fim, o uso da tecnologia, quando eles começaram a utilizar ferramentas, né, para caça, para pesca. Então, essa evolução ela é estudada no conjunto todo, tanto quanto na anatomia do indivíduo, como o uso que ele faz daquilo que ele utiliza, daquilo que ele aproveita dentro do meio. E quando eu falei para vocês da questão do formato do crânio, eu queria mostrar essa representação aqui, essa animação, que fala um pouquinho sobre essa diferença entre um crânio e outro dentro do processo evolutivo. Nós temos aqui o chimpanzé, né? Observem bem o formato do crânio dele. Nós temos um Australopithecus em seguida. Nós temos o Homo habilis, observem bem o formato aí do crânio. O Homo erectus, né? O neandertal e o Homo sapiens. Esse Homo sapiens aí, gente, é justamente o nome científico nosso, né, da identificação da espécie humana. Finalizando aí, mais ou menos o que seria o esquema do processo evolutivo quando a gente observa só o formato do crânio. Olha só que interessante. Isso porque a gente falou só da evolução humana. Agora, imagine tentar estudar a evolução de outras espécies. Está faltando profissional nessa área, viu, gente? Uma dica aí para vocês que querem se descobrir como biólogos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.